Multiplicação e divisão. Bom, nesse vídeo vai ser o último vídeo sobre números complexos e eu vou tratar sobre multiplicação e divisão com eles na forma trigonométrica deles. O que acontece? A gente tem um z aqui escrito na sua forma trigonométrica que vai ser igual ao seu módulo, certo? Multiplicado pelo cosseno de θ mais i seno de θ. E a gente tem um z2 que vai ser igual a também o seu módulo, multiplicado pelo cosseno de α mais i seno de α, que vai ser quem? A gente vai multiplicar os dois. O que acontece? Esse cara aqui da frente, ele vai multiplicar com esse cara aqui da frente, certo? E agora os ângulos deles, a gente vai somar na multiplicação, certo? O que acontece na divisão? Na divisão, esse daqui, vai dividir com esse cara aqui, e esse cara aqui vai subtrair com esse cara aqui. Vamos para alguns exemplos práticos tratando disso. Bom, por exemplo, se a gente tem um z1, esse z1 vai ter que ser igual a, por exemplo, 4 vezes o cosseno de 90 mais i seno de 60, certo? E o que a gente vai fazer? A gente tem um z2 que vai ser igual a 3 cosseno de 90 mais i seno de 30. Bom, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esses dois. Eu quero o produto, eu quero z1 vezes z2. Se eu quero z1 vezes z2, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse cara aqui, ó, multiplicar por esse cara aqui. Vai ser igual a quem? 4 vezes 3, multiplicado por o cosseno da... Agora eu vou somar os dois. 90 mais 90. Cosseno de 90 mais 90, 180. Mais i seno de 60 mais 30, 90. Então, nesse caso aqui a gente vai ter z1 vezes z2 vai ser a mesma coisa aqui. 12 vezes o cosseno de 180, cosseno de 180 menos 1, mais i seno de 90. Seno de 90 é 1. Então, mais i. z1 vezes z2 vai ter que ser igual a menos 12 mais 12i. Ótimo, isso aqui seria a fórmula algébrica deles. Beleza, mas e agora para fazer a divisão? Bom, eu tenho um z1 que vai ter que ser igual a 15 cosseno de 60. Para esse zero sair muito feio. Cosseno de 60 mais i seno de 90. E eu vou dividir, e eu tenho o z2. O z2 ele vai ter que ser igual a 5 vezes o cosseno de 30 mais o i seno de 45, certo? E agora eu quero a divisão, eu quero z1 sobre z2. O que vai ser? Vai ser 15 dividido por 5, ó, eu pego esses dois caras, divido esses dois, o cosseno vai ser cosseno de 60 menos 30 mais i seno de 90 menos 45. Então, z1 sobre z2 vai ter que ser igual a 3 vezes o cosseno de 30 mais i seno de 45. Se eu quiser escrever isso aqui numa forma algébrica, z1 sobre z2 vai ter que ser igual a 3 vezes o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais i seno de 45. I seno de raiz de 2 sobre 2. Então, z1 sobre z2 vai ter que ser igual a 3 raiz de 3 sobre 2, mais i seno de 3 raiz de 2 sobre 2. É basicamente isso, a multiplicação e a divisão. Agora, tratar de um assunto mais interessante, é a potência. Bom, o que acontece na potência? Se a gente tem um número z elevado a uma potência n, aqui ó, a gente tem um número z elevado a uma potência n, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, vai ser elevado à potência também, e os caras de dentro, eles vão ser multiplicados por essa potência que você está elevando. Esse expoente, né? Mais correto. Bom, exemplificando isso, eu tenho o z1, que é igual a 4 vezes cosseno de, deixa eu ver, 90 mais i seno de
45, certo? Ótimo. Ah, outra coisa, pode tratar, por exemplo, esses ângulos aqui, ó, sem problemas, como, por exemplo, se eu quisesse tratar 90 como π sobre 2, daria a mesma coisa, eu poderia fazer exatamente do mesmo jeito, certo? Estou tratando com ângulos aqui que fica mais, eu acho que fica mais simples de entender. Bom, e agora o que eu quero? Eu quero o Z1 elevado ao cubo. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e vou levar ao cubo, 4 elevado ao cubo, opa, 4 elevado ao cubo, vezes o cosseno de 90 elevado ao cubo, não, 90 vezes 3, mais I seno de 45 vezes 3. Ótimo. Então, o Z1 ao cubo vai ter que ser igual a 4 ao cubo, 64, vezes o cosseno de 90 vezes 3, 270, mais I seno de 45 vezes 3, 135, certo? Então, o que vai acontecer? Se a gente for escrever na forma algébrica, Z1 ao cubo vai ser igual a 64 vezes o cosseno de 270 é 0, mais I seno de 135 é a mesma coisa do seno de 45, que é igual a I raiz de 2 sobre 2, certo? Então, I raiz de 2 sobre 2. Bom, então o que acontece? Nesse caso aqui, a gente vai ter o 64, que ele vai multiplicar o 0, tá, ótimo, e vai multiplicar o I raiz de 2 sobre 2, certo? Que vai ser a mesma coisa que 32 raiz de 2, e essa seria a nossa forma algébrica do número Z1 ao cubo. Bom, prosseguimos com a matéria. Vamos tratar agora de raiz, certo? O que acontece? Essa fórmula aqui parece grande e bem difícil, e realmente é grande e difícil, mas eu vou tratar de alguns exemplos práticos e vai continuar difícil. Bom, a segunda fórmula de Moivre, ela é basicamente assim, a gente vai ter que achar as raízes todas as raízes desse cara aqui, ó. Raiz, por exemplo, de um cara assim, raiz cúbica de 8. A gente tem que achar todas as raízes disso. Bem, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever essa fórmula aqui, basicamente, e eu vou nomear quem são as pessoas. Bom, esse aqui vai ser as raízes, certo? Esse cara aqui vai ser, como a gente viu, vai ser o módulo. Esse cara aqui vai ser o cosseno. Esse cara aqui, ó, vai ser o ângulo, o primeiro ângulo. Bom, esse cara aqui, ó, é interessante isso aqui. 2π, certo? É uma, digamos, uma circunferência que eu vou estar escrevendo na forma de radianos. E esse cara aqui, K, por exemplo, aqui, ó, a gente vai ter a raiz cúbica de qualquer número. Por exemplo, um número 64. Tá definido que a gente vai ter 3 raízes complexas. Por que 3 raízes complexas? Por causa que esse cara aqui é o 3. Então a gente vai ter 3 raízes complexas. E como que vai funcionar esse cara aqui, esse K? Bom, voltando ao exemplo, se a gente tivesse uma raiz cúbica, quem que seriam os Ks? Os K seriam 0, 1 e 2. Por quê? Partindo do 0, contando 3, ó. 1, 2, 3. Por que 3? Porque esse cara aqui é 3. E se fosse raiz quadrada, ele teria quanto? Teria 2 raízes. E o primeiro K seria 0, o segundo K seria 1. Vamos trabalhar com isso aqui. Bom, já entendemos como que funciona agora o K. Esse N vai ser exatamente esse cara aqui, ó, vai ser o índice da nossa raiz. Mais o I seno, isso aqui, mesma coisa. Bom, o que vai acontecer? Vamos trazer um pouquinho para baixo. Aqui. Raiz cúbica de mais 8. Bom, todo mundo sabe que a raiz cúbica de 8, assim, se a gente for trabalhar nos números reais, vai ser quem? Vai ser 2. Bom, então o que a gente vai fazer? Vai pegar esse 2 e vai jogar ele aqui, ó. Vai jogar ele no plano. Aqui a gente já tem o 2 aqui, ó, bem bonitinho, no eixo dos reais, certo? Sempre importante, muito importante saber disso. E a gente tem que essa distância aqui, ó, vai ser exatamente 2, né? Ó, que incrível. Bom, então esse U vai ter que ser igual aqui, a 2 vezes o cosseno de θ. Tá, mas quem que vai ser θ? Bom, aqui teria que ter aqui tem um ângulo, aqui tem um ângulo. Só que o ângulo é tão pequeno que ele vale 0, né? Ele não tem ângulo, na verdade. Então, o nosso θ vai valer 0. Mais 2 vezes a primeira raiz desse cara aqui, ó, a primeira raiz dele vai ser quem?
o primeiro K, digamos, falei errado. O primeiro K dele vai ser o zero, como a gente viu, zero. Mais 2 vezes zero vezes π dividido por n, que é 3. Ah, esqueci de pôr o cosseno. Cosseno de o ângulo θ, zero, mais 2 vezes zero vezes π dividido por n, mais I seno. Esse θ vai ser zero, mais 2 vezes zero vezes π dividido por 3. Ah, aqui eu coloquei n. Não, é 3, já estamos substituindo. Bem, então quem que vai ser agora as nossas raízes? Vai ser quem? 2 vezes o cosseno de zero é 1. E o seno de zero é 0. Bom, então vai ser 1 mais 0i. Agora, então, uma das raízes nossas vai ser quem? 2 vezes 1, 2. Ótimo. Essa é uma das raízes. Bom, vamos anotar aqui. x1 vai ser igual a 2. Não que a gente já não soubesse disso, mas vamos anotar. Bom, agora vamos descobrir as outras raízes. Certo? Escrever a fórmula de novo. E agora, o que vai mudar? Bom, praticamente vai tudo continuar a mesma coisa, exceto esse K. Esse K agora ele vai ser trabalhado como quem? Esse K aqui, ó. Ele vai ter que ser trabalhado como quem? Ele vai ser agora 1. Então, esse cara aqui vai ser igual a 2 vezes o cosseno de... Esse aqui vai ser sempre 0. O cosseno, agora como esse cara aqui vai ser 1, vai ser 2π dividido por 3. Mais I seno de 2π dividido por 3. Ótimo. Seno de 2π sobre 3. Bom, então, U vai ter que ser igual a 2 vezes o cosseno de 2π sobre 3 é a mesma coisa que o cosseno de 120. Mais I seno de 2π sobre 3 é de 120. Certo? Vou arrastar um pouco mais para baixo. Bom, então vai ser quem? Vai ser a outra raiz, vai ter que ser igual a 2 vezes o cosseno de 120 vai ter que ser igual, igual ao inverso do... negativo do cosseno de 60, que é 1 meio. Então vai ser menos 1 meio. Mais. E o seno de 120 é a mesma coisa do seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Ótimo. Então a nossa outra raiz vai ter que ser quem? Menos 1 mais I raiz de 3. Boa, já temos aqui a nossa outra raiz. Vamos anotar lá no negócio. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que achar a nossa terceira raiz. Como eu disse que tem 3 raízes. Bom, vamos achar a nossa terceira raiz. Agora eu não vou escrever a fórmula inteira, certo? Já vou colocar 2 vezes o cosseno de 4π, certo? Porque vai ser igual a mesma coisa que 2 vezes 2π, que agora o K é 2, dividido por 3, certo? Mais I seno de 4π sobre 3. Ótimo. Então o que vai ser? O nosso U vai ter que ser igual a 2 vezes o cosseno de 4π sobre 3 vai ter que ser igual a menos 1. Quer dizer, menos 1 sobre 2. Mais. E esse cara aqui, ó, vai ter que ser igual a menos I raiz de 3 sobre 2. Certo? Já pulei algumas etapas. Então,
esse número vai ter que ser igual a menos 1 menos i raiz de 3 sobre 2. E agora uma coisa muito interessante que a gente vai perceber que isso aqui, ó. Opa, eu coloquei sobre 2? Não, não tem sobre 2. Bom, uma coisa muito interessante que a gente vai ter isso aqui, ó. Aqui, ó. O nosso x3 vai ter que ser igual a menos 1 menos i raiz de 3. O que acontece? Agora, ó, perceba. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Se for aqui, ó, menos 1, a gente vai ter aqui, ó, um ponto, menos 1. E mais i raiz de 3, ou seja, aqui, ó, vai estar no ponto Q, raiz de 3. Esse é o ponto raiz de 3 e esse é o ponto menos 1. Esse cara também é a mesma coisa, ó, só que ele vai estar no menos raiz de 3 e no menos 1. A gente vai traçar aqui, ó. Vai fazer esse ponto aqui. A gente vai traçar aqui, ó. Vai fazer esse ponto aqui. Bom, eu não estou trabalhando nada em escala, mas o que vai acontecer? Se a gente desenhar um círculo aqui, ó. Opa, esse círculo ficou meio ruimzinho. Se a gente desenhar um círculo, todas as raízes vão ter que estar contidas nesse círculo. Por quê? Por causa que o módulo delas vão ter que ser igual, ó. Sempre o módulo vão ter que ser igual. Então todas elas vão estar contidas nesse círculo. E elas vão estar a uma mesma distância uma da outra. Sempre, sempre, sempre. Por exemplo, vou tentar desenhar um pouquinho melhor aqui. Aqui, ó. Nesse caso, vai ter que ter um círculo assim, ó. E todas as raízes vão estar contidas nesse cara aqui, ó. Vou pegar outra cor. Por exemplo, aqui, ó. A primeira, essa raiz aqui, ó. Nossa, aqui. Esse cara aqui, ó, ele vai ser a nossa raiz 2. E vai ter um outro cara aqui, ó, que vai estar aqui, ó, na raiz de 3. E vai estar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, menos 1. E outro cara que vai estar aqui, ó, menos raiz de 3 e no menos 1. Ou seja, se a gente for traçar aqui, ó, os nossos módulos, todos eles estão contidos no círculo. E todos eles estão a mesma distância de graus um do outro, ó. Esse arco aqui, ó, é exatamente igual a esse arco aqui, que é exatamente igual a esse arco aqui. Então, às vezes, dá para você achar as raízes sem usar essa forma gigante. Apenas sabendo dessa propriedade. Ou seja, se você sabe que vai ter que ser 3 raízes, é obrigatório 3 raízes, é uma raiz cúbica. O que vai acontecer? Vai ter esses pontos que eu citei, esse ponto aqui, e você sabe como são 3, vai ter que formar o quê? Um triângulo equilátero aqui dentro, ó. Vai formar sempre um triângulo equilátero dentro desse círculo, sempre que for 3. Agora, por exemplo, se for 4, vai formar o quê? Vai formar um quadrado, porque todos os ângulos do círculo vão ter que ser iguais. Vai formar um quadrado. Bem, outra coisa que dá pra gente perceber é que sempre, não sei se vocês perceberam, mas por exemplo aqui, ó, vai acontecer como regra geral. Sempre esse cara aqui, ó, aqui, ó, sempre esse sinal aqui, ó, vai mudar. Sempre as raízes complexas vão ser um igual a z e outra igual ao conjugado de z. Sempre. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Eu vou trazer aqui. Bom, aqui a gente tem um exemplo de uma equação de segundo grau. E a gente vai entender por que acontece sempre isso. Sempre vai ser igual ao mais e menos. Bom, como que a gente resolve essa equação de segundo grau? A gente vai aplicar Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac. Menos b vai ter que ser igual a quem? 2 mais ou menos raiz de b quadrado vai ser 2 ao quadrado, 4, menos 4ac, menos 8, dividido por 2. Aqui eu até esqueci de colocar 2a. Dividido por 2. Bom, então vai ser 2 mais ou menos raiz de menos 4 dividido por 2. O que eu vou fazer para tirar esse menos 4 da raiz? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer raiz de menos 4, eu posso escrever como menos 1 vezes 4. Aí eu posso tirar esse 4 para fora da raiz, certo? Então eu vou colocar 2 mais ou menos 4, raiz de menos 1, que vai ficar i dividido por 2, certo? Então eu vou cancelar esse 2 com esse cara aqui, vai ficar 1 mais ou menos 2i.
Então, tá vendo? Tudo parte disso aqui, ó. Esse mais ou menos aqui, ó. Esse mais ou menos vai indicar que uma raiz vai ter que ser o positivo e outra raiz vai ter que ser o negativo, como observado nesse cara aqui, ó. Sempre uma raiz é esse cara positivo e outra raiz esse cara negativo. Sempre vai ser uma conjugada da outra. Bem, então é isso. Números complexos. Acabou tudo sobre números complexos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários do vídeo, certo? Eu vou estar disponibilizando também no futuro outras formas de conversar comigo. Não sei se eu vou conseguir ver todos, comentar todos os vídeos, mas bem, por enquanto é isso. Obrigado, até a próxima.